Olá, tudo bom? Essa é uma gravação para o YouTube aberto. Eu vou fazer uma gravação sobre Mercúrio retrógrado em Gêmeos, não em Touro, e sobre o eixo Sagitário-Gêmeos, porque é um eixo da nossa vida cotidiana, porque Gêmeos é um signo de comunicação trivial, comunicação do dia a dia. E muitos dos meus clientes trazem a dificuldade de vencer a barreira dos idiomas que eles deveriam praticar no dia a dia de trabalho, no cotidiano de trabalho, e alguns chegam a perder oportunidades profissionais pela exigência ou do idioma inglês, na maioria das vezes, ou do idioma espanhol também. E assim, eu comecei a estudar inglês muito tarde, porque antes não era necessário, não me parecia necessário. E tive grandes dificuldades com o idioma, porque ele não respeita a estrutura das línguas latinas. E, na verdade, o idioma inglês é um mix. 60% das palavras em inglês vieram do latim, pela presença dos romanos, pela presença da igreja com o latim, pela presença dos franceses. Tanto que eles consideram, quando eles dão uma aula sobre a história do idioma, eles consideram, se não me engano, o ano de 1066, a Batalha de Hastings, a Batalha dos Três Reis, porque o rei que faleceu não deixou herdeiros, a Britânia virou um caos, e aí veio um francês, um normando, um viking e um alemão, e o francês ganhou. Então, 60% das palavras são de origem latina, porque ainda teve a presença dos franceses na corte britânica. São os ingleses mais letrados, mais estudados, eles vão usar as palavras de origem latina, mas na verdade essas palavras elas são pronunciadas por aqueles de origem viking, por aqueles de origem germânica. Então, a pronúncia das palavras que você reconhece quando você compara o italiano com o francês, com o espanhol, com o português, você consegue entender a raiz. Isso acontece com as palavras mais sofisticadas, porque ou Roma ou a igreja que controla a educação ou a corte francesa. Mas o povo, normalmente as palavras menores vêm dos vikings e dos germânicos, e eles vão pronunciar as palavras mais sofisticadas e de origem latina como eles querem. Então, o estresse é na primeira sílaba, não tem a beleza do idioma inglês, eu acho que é a beleza de ser uma língua viva, que está se transformando, e que vai se transformar muito mais até, como eles consideram, pela presença dos imigrantes. A língua se amolda, a língua se adapta. E as dicas que eu queria dar para vocês é que as dificuldades que a gente tem, a gente pode superar ou pela razão, né? Quando eu fui começar a estudar, que eu pude ir para fora para entender por que essa língua é tão louca, coloca o adjetivo antes, mas não. Até aí tudo bem, coloca o adjetivo antes, mas não conjuga, a preposição pode vir no meio, pode vir depois.
E uma das possibilidades é você tentar compreender, e tentando compreender, você vai acabar amando a língua, porque a cultura é uma cultura de 5.000 anos atrás, inevitavelmente você se apaixona e aí você tem motivação para vencer qualquer tipo de dificuldade que você possa ter. Esse é o eixo Sagitário-Gêmeos. Como é que eu adquiro conhecimento de uma língua estrangeira, que é de Sagitário? Como é que eu entro em contato com uma cultura diferente da minha e traduzo isso para o meu dia a dia? Uma dica que me davam na época que eu estava começando a estudar e que eu duvidava muito e que depois eu botei em prática foi de deixar o idioma aberto dentro do espaço onde eu estou. Lógico que se você estiver produzindo um texto em português, se você estiver raciocinando em português focado, não vai dar muito certo. Mas se você está fazendo outras atividades, deixa a língua, mesmo que você... é um processo de inconsciente mesmo, é um processo de estar aprendendo por osmose, alguma coisa assim. E mesmo que você não entenda, põe os fones e tenta assistir palestras, o que for, porque as crianças aprendem ouvindo e repetindo. E quando as pessoas me diziam que eu podia aprender, que eu teria um grande avanço, deixando o som no ar e botando fone e ouvindo aquilo que eu não estava entendendo, porque a sugestão é inclusive de estar ouvindo sem as legendas, só colocar as legendas depois, eu achava que isso não dava certo, e isso dá muito certo. Dá muito, muito, muito certo. Isso ajuda muito. Parece loucura, mas ajuda. E também quebrar um pouco com a ideia de que você só aprende se você for para fora do Brasil. Isso não é verdade, até porque muitas escolas vão entender que você está fora do país, fora do seu país de nascimento, para se divertir um pouco também. Então, as escolas nem sempre correspondem às nossas expectativas. Algumas são franquias, é, e como franqueado tem que fazer dinheiro, e eles entendem que eles podem ganhar um pouco mais de dinheiro se eles promovem festas, reuniões, enfim. É bobagem pensar que tem que sair para o estrangeiro e entrar numa dessas escolas para aprender inglês. Você vai aprender inglês dentro do seu quarto. Hoje, infelizmente, as aulas com os nativos que estão fora do Brasil são dolarizadas, então está meio que impossível. E você não necessariamente precisa ter um professor estrangeiro para motivar você, porque você pode ouvir o inglês britânico, americano, canadense, ou da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou da África do Sul, no YouTube. Então você pode ter contato, você pode abrir o listening sem estar precisando conversar com um gringo que você tenha escolhido. Os professores estrangeiros também, eles podem ter pronúncias maravilhosas, mas nem sempre eles têm a didática. Na maioria das vezes, quando você pega esses professores de laptop, que você vai aprender com o teu celular, às vezes é um cara que casou com uma mexicana, está no México, a única coisa que ele pode fazer é dar aula de inglês. É, enfim, não conseguiu se recolocar, um britânico que casou com uma mexicana, um americano que casou com uma argentina, e a única coisa que eles conseguem fazer é dar aula de inglês, mas às vezes a didática é zero, e eles não conseguem motivar o aluno. Você vai aprender inglês dentro do seu quarto, com uma certa frequência, com uma certa constância, e na verdade,
lógico, cada um de nós, eu acho que uma das coisas mais importantes é você encontrar o método e o professor e o caminho que você vai ter, porque existe uma urgência para o pessoal que precisa colocar em prática no trabalho, que não vai dar para a gente florear muito, né? Faz um curso de imersão. A cultura inglesa não é tão cara quanto outros cursos que são fantasticamente bons também, mas tem valores às vezes muito altos. Se valer a pena o investimento, faça. Você não precisa sair do Brasil para aprender inglês. Se puder sair, compromete 20 dias, porque aí você fica, você conhece o país, você pode se encantar mais ainda. Se não der, é mais a questão da constância. E o que é legal de você poder dominar uma língua, em se tratando do inglês, ele abre, eu acho que em termos de conhecimento, muitas portas, porque mesmo que eu queira estudar sobre Pompeia, na Itália, ou sobre qualquer outro tema, se eu quiser ver um documentário sobre as pirâmides astecas, os melhores vão estar em inglês, ou pelo menos a grande maioria vai estar em inglês. De qualquer maneira, o eixo Sagitário-Gêmeos é um eixo de convite a você entrar em contato com uma cultura nova, diferente da sua, que é Sagitário, e colocar no teu dia a dia, trazer para o teu dia a dia, ou porque você trabalha, ou porque simplesmente você trabalha e precisa usar no dia a dia, ou porque simplesmente você gosta da língua, você gosta do idioma. Então eu tenho clientes meus que estudam francês ou que estudam italiano ou espanhol só por prazer de estudar, o que é uma maravilha, porque ainda que a língua mais falada seja o inglês, e tem uma estatística que eles colocam, que o percentual maior no globo terrestre é de 2 pessoas falando inglês, aonde nenhuma das duas é de origem, não tem a língua como língua nativa, nenhuma das duas, ou pelo menos uma não é de língua nativa em inglês. Ou seja, é a língua que o mundo fala e é a porta maior que você abre de conhecimento, porque é. De qualquer maneira, as pessoas que têm interesse nas culturas italianas, espanholas, outras culturas, cultura italiana, cultura espanhola, aprender qualquer idioma, aprender o árabe, abre zilhões de chances de você conhecer a história daquela cultura, daquela nação, a literatura. É muito, muito, muito legal. Não importa se é o japonês, não importa se é o chinês, é uma porta que não tem limites, porque é sempre muito legal. Então, as dicas que eu queria dar para vocês é que essa história de ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, mesmo quando você não está prestando atenção, e de ouvir tentando prestar atenção, mesmo que você não entenda o que está sendo falado, isso existe. Eu duvidei muito e demorei muito, porque o contato com a língua é um contato sonoro. É pela sonoridade que você vai aprender a falar. Tem gente que pode trabalhar e sabe muito bem traduzir um texto, mas tem uma pronúncia difícil, e às vezes o listening também não é tão bom. A gente tem que ter a gente tem que dominar todos as ferramentas, mas antes de qualquer coisa, um contato com sons que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos fazer, e talvez uma das maiores experiências de poder ir para fora é você poder sentar do lado de um sul-coreano jovem
que vai ter mais dificuldade com a língua ainda do que você, porque ele tem alguns sons que ele não vai conseguir, vai demorar muito mais para ele do que para você, sul-americano. Ou com um árabe que não vai reconhecer, ou um japonês que não vai reconhecer as palavras latinas, que a gente precisa é só mudar o estresse, mudar a pronúncia. Então, acho que uma das grandes vantagens é você poder sentar do lado de uma russa que também vai ter uma dificuldade enorme na pronúncia, ou, quem sabe, alguém que veio de bem pertinho, que veio de Paris e que tem dificuldade de botar o estresse na primeira sílaba, porque reconhece a palavra e pronuncia de uma maneira completamente diferente. Acho que esse é um ganho, de você dizer assim, eu não sou o pior de todos. Lógico que para fora é muito bom, mas com dólar do modo como está e pela experiência que eu tive tardes muito mais produtivas do que alguns cursos que eu fiz lá. Lógico que o último curso que eu fiz, que foi loucura, porque eu entrava às 9 da manhã, saía 3h30 ou 4 horas, foi um avanço muito grande. Hoje eu não teria condição de fazer isso, até pelo cansaço físico. Esse curso valeu a pena, mas foi um curso de imersão, e por um único motivo, que se eu estou fora e se eu estou presa numa diferença de fuso das 9 às 3h30, 4 horas, eu não cedo horário para o meu cliente. Não tem como o meu cliente me seduzir e eu ceder o horário para ele. Então, essa é uma característica da minha história, não da história de todos vocês, mas eu tô fora, eu não posso prejudicar, paguei muito caro para estar aqui, tô sentada das 9 às 3h30, não tem como dar espaço, ceder para encaixar um cliente. Então, o que eu queria falar desse eixo Sagitário Gêmeos, primeiro que vale a pena estudar idiomas, seja lá qual o idioma que você desejaria estudar. O inglês não é a língua, não é uma língua que eu considere a língua mais bonita. Eu acho que a língua mais bonita é o espanhol, mas eu tenho uma necessidade muito grande do inglês. E qualquer língua, qualquer idioma vale a pena. E as dificuldades que você tem podem ser superadas quando você descobre temas que você gosta. Então, você pode gostar da história da Inglaterra, você pode gostar de capa-espada, ou você pode gostar da corrida espacial, ou você pode gostar da história do jazz, ou você pode gostar de filme de bang bang, sei lá, ou ter uma preocupação, por exemplo, de entender todo o movimento da Austrália e da Nova Zelândia pelo meio ambiente, ou a cultura canadense eu conheço muito pouco, então não estou lembrando de nada. O que não falta são países e diferentes temas para você começar a estudar por ali. E o professor que tiver realmente interesse em promover o teu crescimento, ele não vai impor para você aqueles textos pouco motivadores. Ele vai entender que ele tem que pegar você por outro lado. Lógico que o pessoal que tem urgência de colocar no dia a dia de trabalho, paciência. Aí fica, às vezes, como por obrigação. Mas se você puder trazer o amor a um tema, de um país cuja língua seja o inglês, e começar por aí, é uma maravilha. Tem filmes disponíveis sobre vários temas. Enfim, eu tive uma menina uma vez que ela me disse que ela venceu as dificuldades com a língua através dos filmes de tribunal, porque ela não é advogada, mas ela adora filme de tribunal. Então, ela começou a ver, começou a anotar as palavras novas e começou por aí. Tem sempre algum tema que vai, de alguma maneira, puxar você
para você se apaixonar e continuar. E essa ideia da experiência sonora é verdadeira. Durante anos, eu fiz a gramática porque, como eu sou muito cerebral, eu tinha muita necessidade de entender como é que o pensamento se organiza. Essa necessidade de ter posto a gramática na frente era minha, pode não ser dos outros. Eu preciso entender como é que essa gente organiza o pensamento, porque enquanto eu não entender. E aí, quando eu entendi que o pensamento é fragmentado, porque você tem, na verdade, 5 origens, considerando a França, a igreja e os romanos, é tudo origem latina, mas em épocas diferentes, então a língua já estava transformada também. É, e os franceses entraram com o francês, não com o latim. Você tem 5 origens. 5 origens, e mais o viking e o germânico. É, é uma bagunça. Então, até eu entender a lógica da língua, isso era importante para mim, pode não ser importante para o outro, porque a minha cabeça era muito cartesiana. Você tem que saber qual a tua dificuldade maior, tentar vencê-la e trazer o amor à língua, o amor ao idioma, as portas que o idioma pode abrir para você. E aí eu não estou nem falando do inglês, é que quem vai estudar por puro prazer o francês, o árabe, até o alemão, já sabe quais são as suas fontes de interesse. Em relação ao inglês, a cultura é muito rica, seja é, é, a história da realeza do Reino Unido, seja a história do jazz nos Estados Unidos, o country music, o que você quiser, seja até o que a gente estava conversando hoje, porque eu tive clientes meus que foram fazer mestrado, doutorado no Texas, em cidades aonde você fala muito mais o espanhol, naquilo que se chama Novo México, acho que é Novo México, Texas baixo e Baixa Califórnia. Então tem muita história, tem muita cultura, tem muita arte, tem muita expressão do ser humano para você poder vencer a dificuldade que você tem. Levei 23 minutos. Pois é isso. Vença as barreiras, tem que fazer um esforço, né? Sem esforço não, a gente não decola. Obrigada.